E aí, galera, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo de volta a este podcast. Esse aqui é a Palavra do Evangelho, meu nome é Aimee. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Sua presença é sempre bem-vinda aqui. Bem, hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito pertinente nos dias atuais, que é sobre amor e amor fraternal. E para começar, a gente precisa definir o que é amor fraternal, né? Ele é, como diz a própria palavra, amor fraterno. O que é fraterno? Né? Que é de irmãos, que tem carinho, que tem afeto ali. Mas a palavra fraterno vem de irmãos, então é um amor de irmãos. E, gente, onde que esse amor de irmãos, esse amor fraternal, ele é manifesto, ele pode ser manifesto nas nossas vidas? Na igreja, né? Que ali nós somos corpos de Cristo. Nós juntos formamos o corpo de Cristo e ele é a cabeça. Então, quando nós falamos em amor fraternal, esse amor ele é manifesto dentro da igreja, dentre os membros do corpo de Cristo. E a primeira citação que eu queria ler com você, tá lá em Provérbios, no capítulo 17, no versículo 17 também, que diz assim: o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Então, o que Salomão estava querendo dizer para nós, né? O que o Espírito Santo, através de Salomão, estava querendo dizer para nós com este versículo, né? Que o amigo, em todos os momentos, seja nos momentos de bonança, seja nos momentos em que sua vida ela está boa, né? Ele está ali te amando. Mas também nos momentos de tribulação, nos momentos de tempestade, naquele momento que você passa por aquela provação, aquela dificuldade, o amigo, ele continua te amando, né? O amigo ama em todos os momentos. Então não é apenas quando você está bem, não é apenas quando você está na calmaria, mas quando o teu barco tá sendo agitado pelas ondas, o teu amigo, ele continua te amando. E ainda, na adversidade, ainda quando a tempestade vem na sua vida, ele se torna um irmão. O que isso quer dizer? Que ele se torna ainda mais próximo de você. Que na adversidade, ele se aproxima ainda mais de você. Que ele está ao seu lado muito mais do que ele estava quando você não estava naquela dificuldade, você não estava na adversidade. Isso quer dizer que ele se torna um irmão, ele se torna ainda mais próximo de você. A NVT, a tradução NVT, diz assim: o amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Ou seja, a gente entende aqui que só é amigo quem é leal, só é amigo quem ama em todos os momentos, independente do tempo. Esse você pode dizer que é um amigo. Porque um colega você vê hoje e amanhã você já não tá vendo mais, né? Ou você vê todos os dias, mas não tem tanta proximidade, não tem tanta intimidade quanto você tem com um amigo, com quem você pode contar seus problemas, com quem você pode compartilhar seus segredos, suas dores, suas alegrias, né? Então, um amigo, ele é completamente diferente de um colega. O amigo, ele é leal sempre. E a segunda citação que eu gostaria de fazer aqui é também no livro de Provérbios, mas agora no capítulo 27 e no versículo 17 também, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O companheiro, ele está nos dizendo que o relacionamento ele é recíproco, né? É amigo que é amigo afia o outro. Então esse é um relacionamento de amizade, né? Esse é um relacionamento fraterno, em que o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, um afia o outro. E se você pensar no ato de afiar o ferro, isso causa atrito, isso causa faísca. E, gente, nem sempre é legal você levar bronca de quem você ama, né? Como assim? Nem sempre é legal você ser corrigido pelo seu amigo, muitas vezes. Mas é aí que você percebe que você está sendo afiado por ele.
quando ele te corrige, quando você corrige ele, vocês estão se afiando. Então, amigo, a amizade, ela é para se desenvolver junto. Não tem como você desenvolver uma amizade em que só um lado faz algo. Não tem como você desenvolver uma amizade em que só um se dedica, só um se esforça, só um se empenha para andar, entre aspas, aquele relacionamento, para fazer com que esse relacionamento funcione. Isso pode até durar algum tempo, mas eu te digo que ele não é permanente, não vai ser uma amizade duradoura e nem mesmo saudável. Então, o crescimento ideal é aquele crescimento que ocorre em conjunto. Tanto eu quanto você crescemos. Tanto eu te edifico quanto você me edifica. Tanto eu te afio quanto você me afia. E além disso, é importante a gente notar que aqui ele fala que o ferro afia o ferro. Ele não está dizendo que a madeira afia o ferro, mas sim que o ferro afia o ferro. Ou seja, não há como você querer ser afiado se você está andando com madeira. Não tem como você estar andando com alguém que é madeira e você sendo ferro querer ser afiado por ela. Não tem como. Então, cuidado com quem você anda. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas companhias. Porque a palavra de Deus nos diz que as más companhias estragam os bons costumes. Então, deve ser feito do mesmo material, deve possuir as mesmas coisas em comum. A gente tem que ter o mesmo coração, uma mesma fé, o mesmo modo de pensar. É um só coração. Então não adianta alguém que quer viver em vida de devoção a Deus, viver uma vida de santidade, andar com quem é descrente, andar com quem não tem um relacionamento com Jesus. Você nunca será afiado sendo ferro se você andar com madeira. Então, um conselho que eu posso te dar é conviva com pessoas que te influenciem de maneira positiva, que abençoem a sua vida, que edifiquem o seu relacionamento com o Senhor. Que te ajudem a desenvolver um relacionamento cada vez mais íntimo e próximo de Jesus. Isso também implica nos lugares em que você tem andado. A pessoa quer encontrar um amigo, uma amiga, que leve ela para mais perto de Jesus, que ajude ela no relacionamento dela com Deus. Só que ela vai pra balada, vai pra festa. Como é que você vai encontrar uma pessoa assim nesses lugares que você anda? Entende? Então, os lugares que você vai também diz muito sobre com quem você se relaciona. Então, cuidado por onde você tem andado. Cuidado, nós precisamos ter cuidado com onde a gente coloca os nossos pés. Com quem a gente tem firmado em relacionamento. E a terceira citação bíblica, ela está lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. É isso que diz. Versículo 1 do capítulo 13 de Hebreus. Isso nos mostra, de uma maneira simples e clara, que o amor fraternal ele deve ser contínuo. Ele deve ser constante. Ele deve permanecer em nossos corações. O amor fraternal, ele não deve vir, nós não devemos amar o próximo, amar o nosso irmão, nossa irmã, apenas quando nós achamos que a pessoa merece nosso amor, ou quando nós queremos amar a pessoa. Não. Está dizendo que o amor fraternal ele deve ser constante. Ao longo de toda a nossa caminhada cristã, nós devemos constantemente amar os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Afinal, nós somos membros do mesmo corpo. Então, como posso eu estar ligada com o outro membro do mesmo corpo e ainda assim falar mal dele? Ou não amá-lo de uma maneira sincera? E dói ouvir isso, não dói? Porque às vezes a gente decide quem que a gente vai amar.
Às vezes a gente decide, esse eu posso amar, esse não merece meu amor, não, eu não vou dar. E não é assim. Porque antes mesmo, ou melhor, mesmo eu não merecendo, eu ainda não mereço. Você ainda não merece. Nós não queremos merecer. O amor de Jesus, mesmo sem eu e você merecermos, Ele nos amou. Ele se entregou por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Esse é o amor de Jesus. E é esse amor que Ele chama-nos a ter. Ele nos chama a ter esse amor, a amarmos dessa maneira. Amar ao próximo como Ele nos amou. No livro de João ele fala isso. E o quarto versículo que eu quero ler com você tá lá em Colossenses, no livro de Colossenses, no capítulo 13, no versículo 13, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu vou ler mais uma vez. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A instrução aqui nos dada por Paulo é que nós suportemos uns aos outros. E o que seria suportar? Suportar significa resistir, tolerar, aguentar. Então, Paulo ele nos manda fazer isso. E, gente, vamos ser sinceros, ninguém é perfeito. Isso é bem óbvio pra gente, né? Ninguém é perfeito. Todo mundo aqui nessa terra, todo ser humano que tá nesse planeta Terra aqui, eu, você, tua mãe, teu pai, teu amigo, tua amiga, teu irmão, tua irmã, tem falha, tem erro e tem defeito. Então, o que Paulo está nos instruindo a fazer é literalmente isso, a gente suportar o defeito, a gente suportar muitas vezes as aflições que determinada pessoa que você conhece está passando. Ele nos aconselha a sermos suporte uns para os outros. Que não sustento. Sustento nosso é Cristo, nosso maior sustento, nossa maior âncora, nossa maior esperança e realmente sustento deve estar em Cristo. Nossa maior dependência deve estar nele. Mas, como irmãos e irmãs, nós precisamos suportar, a gente precisa apoiar um ao outro. Entende? E além disso, e em caso de erros mesmo, sabe? Falhas que teu próximo possa cometer, a correção, ela se faz algo muito importante. Ainda mais num relacionamento cristão. Lembrando que ela deve ser executada. Ela precisa ser executada com sabedoria e prudência. Beleza? Mas é isso que Deus deseja que nós façamos. É você suportar. É você tolerar. Aquele defeito que você não gosta muito, é você tolerar ele. Assim como você e eu temos defeito, as outras pessoas têm. Assim como você tem defeito, assim como você tem falha, o seu próximo também tem. E a Bíblia nos aconselha a suportarmos uns aos outros. E a segunda parte do versículo diz para perdoarmos uns aos outros. Muitas vezes isso também pode ser difícil. Assim como a gente pode achar que nosso amor deve ser
doado, nosso amor deve ser estendido apenas àquelas pessoas que nós achamos que merecemos, assim também é com o perdão. Perdão, ele não deve ser estendido apenas a quem nós achamos que merece o perdão. Nós devemos perdoar uns aos outros. Nós devemos perdoar todas as pessoas, sem distinção. Porque Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar. E porque Cristo nos perdoou, nós podemos perdoar. E, gente, perdão liberta demais, demais, demais. E Paulo nos adverte: perdoem como o Senhor lhes perdoou. E a última citação, ela está lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 20, que diz assim: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Uau! A palavra de Deus nos confronta. E aqui a gente entende que o amor ao próximo, ele se torna uma consequência do nosso amor a Deus. Não tem como eu genuinamente amar a Deus. Não tem como eu genuinamente ter conhecido Ele e ao mesmo tempo odiar meu irmão. Não tem como. Se eu digo que amo a Deus, como diz aqui no versículo, se alguém afirma que ama a Deus, mas o seu irmão, a quem você vê, você odeia, é mentiroso. Porque é completamente impossível você realmente amar a Deus e não se importar, você não olhar, você não amar aquele que está do seu lado, o seu próprio irmão. O amor que Jesus traz ao nosso coração, ele nos leva a amar ao outro. O amor que Jesus derrama sobre o nosso coração nos leva a transbordar isso sobre a vida de outras pessoas. Nos leva a realmente transbordar esse mesmo amor que recebemos dele, transbordar ele sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, de quem está ao meu lado. Eu espero que você tenha sido abençoado e confrontado com as verdades bíblicas aqui apresentadas. E que nós venhamos cada vez mais buscar um amor fraternal puro, um amor fraternal genuíno, assim como a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos tinha. Um amor fraternal em que eles não olhavam apenas para si, eles olhavam o todo, eles olhavam o corpo de Cristo, eles se importavam, eles se amavam e eles realmente eram membros uns dos outros. E suas ações mostravam isso. E da mesma forma a gente também vem escolher ter esse mesmo estilo de vida. Claro que a realidade deles era completamente diferente da que nós temos hoje. Mas ainda é possível vivermos esse amor fraternal puro e que agrada ao Senhor. Se você escutou até aqui, muito obrigada pela sua presença. Se você foi edificado, abençoado por esta palavra, compartilhe com alguém que você ama, compartilhe com seu irmão, com sua irmã em Cristo, ou de sangue mesmo. Mas muito obrigada por estar aqui comigo em mais este episódio. E a gente se encontra a gente se encontra no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!